Quem é que colocou essas pedras aqui? Foi Deus? As forças da natureza? Ou os dois são a mesma coisa? Essas pedras fazem o corpo de algumas das principais montanhas do Brasil. Aqui começa a Serra da Mantiqueira, uma fria e selvagem região num país tropical, e que nós exploramos pela primeira vez agora. E a Serra do Lopo está conquistada. Conquistamos! A Ana chata. Quarta-feira, 10h30 da manhã em São Paulo, e a Marginal Pinheiros está daquele jeito. Mas o que eu estou fazendo é justamente fugir do caos dessa metrópole para uma trilha que fica a um pouco mais de 100 km. Peguei a Dutra e logo depois a Fernão Dias. Olha aqui onde a gente está, bem na divisa de São Paulo, onde eu estou agora, e Minas Gerais. Aqui começa então o circuito da Serra da Mantiqueira. Na cidade de Extrema, a gente faz a nossa primeira trilha, a Serra do Lopo. Vambora! Essa é uma trilha fácil para a gente fazer durante a tarde. Primeiro tem que ir até a rampa de parapente. Essa trilha é um pouco diferente. A gente não sobe a serra, a gente vem até o alto dela de carro e caminhamos pela cumeeira, onde vai ter várias aberturas de vista. Só que a primeira coisa que a gente precisa fazer, ó, tem que até uma pousada. Na verdade eu não sei se meu carro vai aqui na continuação. Pelo sim, pelo não, eu deixei ele aqui. Mas vamos lá que tem que pegar autorização e pagar a taxa. Então andei mais ou menos 1 quilômetro até a pousada. Agora a gente vai começar a caminhar, então vai ter alguns pontos para a gente ver belas vistas aqui da região de Extrema, até a gente chegar no final, que é a Pedra do Lopo. Em todo o entorno de São Paulo é muito difícil você achar uma área de mata preservada que não seja uma unidade de conservação. E esse é o caso daqui, né? Olha só as árvores aqui. Uma mata muito bonita, muito vistosa. Daqui a pouco tem uma saída à esquerda. Ah, ali ó. Ó, que é fácil, nem precisa usar luva. E aí, já temos a nossa primeira vista. Fortes emoções nos aguardam nessa mantiqueira. Aqui é só o começo. A Serra do Lopo fica numa área de preservação ambiental, a APA Fernão Dias. Criada quando a rodovia que liga São Paulo a Belo Horizonte foi duplicada nos anos 90. Lopo lembra lobo, e isso tem a ver com a cidade vizinha, a paulista Joanópolis. Ela é conhecida pela lenda de que um lobisomem mora por ali. Nós
estamos no outono aqui no Sudeste e uma semana sem uma gota de chuva, esperando vir uma frente fria do sul para trazer um pouco de água. Também essa névoa no horizonte vai em direção a São Paulo. Olha como chega longe, a gente está a 100 quilômetros da capital paulista. É totalmente diferente do que eu estava acostumado lá no sul do Brasil, né? Essa diferença entre as áreas verde escuro, onde tem floresta, verde claro, onde ela foi desmatada. A mata foi muito desmatada por causa do café. Tem algumas áreas de camping aqui, mas eu não tenho certeza se pode acampar. Olha, essa trilha é assim então, ó. A gente às vezes caminha pelas rochas, depois volta pro mato. Por aqui então fica a Pedra das Flores. Nosso segundo ponto. Vamos ver até onde dá pra ir. A gente estava lá, né? Na Pedra dos Cabritos. Tem muita coisa em termos de vista pra cá. Às vezes parece que eu tô em Floripa. Isso é tudo granito, cara. A mesma composição que você vê na Serra do Mar, no Paraná, na Serra do Mar de Joinville. Hora de conquistar Pico do Lopo. Vamos lá. Agora sim começa a subir. Estou seguindo um track log, o cara escreveu boulder e eu me perguntando o que isso significa. Na real nem tem trilha pra lá. Bom, uma rocha aqui muito grande, esse boulder deve ser isso, vamos pra cá. Aqui tem alguns grampos, vamos subir neles aqui. Mão esquerda aqui, pé direito vai aqui, a mão direita aqui. Aí, agora eu vou subir com ele e eu vou botar minha mão lá em cima. Eu tenho essa vala para colocar meu pé esquerdo. Na real, não gostei muito não. Deixa eu pensar numa estratégia aqui. Eu vou pisar nesse cantinho aqui. Aí, ó, aqui eu... Eu tive que improvisar um pouco aqui, não tem jeito. Às vezes não tem todo o conforto do mundo. Aí, mais um pouquinho. Ha! Chegamos. Essa aqui é a pedra mesmo, ó. Eu não tenho capacidade de escalar ela, não tenho equipamento, nem conhecimento, nem nada. Também não vale a pena pra mim pagar alguém. Mas o mais alto que a gente pode chegar é ali na frente. Então vamos lá. É nóis! E a Serra do Lopo está conquistada. É a primeira de muitas. Tomara! É nessa região que surgem as primeiras elevações da Mantiqueira no lado sudoeste. E bem na Pedra do Lopo, no final da trilha, a divisa entre Minas Gerais e São Paulo começa a andar sempre pelo alto dos morros, até o estado do Rio de Janeiro.
outro lado do cume fica a Extrema. Ela é o extremo sul de Minas, daí o nome. Uma trilha dos povos originários já passava por aqui. Depois vieram os bandeirantes, perseguindo índios e ouro. Um deles era Fernão Dias Pais Leme. A trilha virou estrada e o vilarejo virou uma cidade que é um importante centro logístico no caminho entre São Paulo e Belo Horizonte. Quatro e pouco, temos que viajar para o próximo destino, que é São Bento do Sapucaí, que fica naquela direção. Vambora! Parece tarde, né? Mas a trilha é curta, cara. 13 km, dá pra gente fazer em 1 horinha. Antes de descer, só deixa eu mostrar então aqui, ó, a pedra do cume. Aqui a galera sobe com equipamento de escalada às vezes. 1.700 metros, aproximadamente. Divisa de estado, São Paulo, Minas Gerais. Tem que ser o Tom Cruise, sabe? Pra chegar lá sem equipamento de escalada. Mas tá aqui, registro. Vambora! Você dá pousada aqui. É uma opção também se hospedar aqui para fazer trilha. Tem todo o feeling da natureza, a cidade fica lá para baixo. Acho que dava para ter vindo com o meu carro até aqui, então tem 1 km aqui mais ou menos ainda para andar. Mas não esqueça, tá? Tem que passar aqui para pegar autorização, beleza? Então é isso. Vamos lá em direção ao carro e tchau! São 9 da noite. Pegar uma pousada super simples. Tem várias opções aqui, mas essa aqui foi mais em conta, R$90. E amanhã a nossa missão é ir ao Monumento Natural da Pedra do Baú, onde tem uma vista também muito legal de toda essa região. Tomar banho e dormir que eu tô cansado. Boa noite. São Bento é uma vila cercada por morros. Aqui tem 11.000 moradores. Tem Fusca, Brasília, a pracinha. A região foi desbravada por paulistas que queriam achar ouro nas Minas Gerais. Nem é uma cidade tão alta assim, mas como fica num vale, a temperatura despenca no início das manhãs de inverno e o céu se enche de neblina. Ó, esse aqui é o rio que dá nome à cidade, o rio Sapucaí Mirim. Ela tá em torno dele, né, a área urbana aqui. Olha que bonitinho aqui que eles fizeram. Tá muito frio, velho. Incrivelmente mais frio do que no sul do Brasil aqui. Eu não sabia que isso podia acontecer. Tem um outro ar aqui a cidade, né? Deixei minhas coisas na pousada. Vamos procurar um café agora antes de fazer a trilha. Ah, aliás, às vezes dá pra ver a Pedra do Baú daqui, ó. Ah, ali, ó. De vários pontos da cidade dá pra ver a Pedra do Baú. Uma pedra lá na frente. O caminho hoje foi subir uma encosta ali por uma estrada. Eu vim até a entrada do chamado MONA, Monumento Natural da Pedra do Baú. Na verdade tem duas entradas. A chamada Portaria do MONA, que é por onde eu vou entrar, é a que fica na parte de cima, no caminho para Campos do Jordão. O outro caminho, ele é num restaurante Pedra do Baú, ou também estacionamento do Chico Bento. E aí tem que fazer uma trilha para subir, para chegar na Pedra do Baú. Olha quem tá aqui, Araucária. Né? Típica do sul do Brasil, também tem muito aqui na Serra da Mantiqueira.
Então, tem duas opções. Uma é seguir direto lá para a Pedra do Baú. Mas aqui tem um belvedere. Adoro essa palavra. Só que não. Aqui a gente vai ter uma vista panorâmica. Uau, de toda a região, velho, ó. E onde eu estava ontem, lá na Serra do Lobo, não dá pra ver daqui porque tem aquelas cadeias de morros, né? A Extrema fica mais pra lá. E aqui também dá pra ver bem a geografia de São Bento do Sapucaí. É um vale, né? Lembra muito Urubici lá em Santa Catarina. Vamos lá então? A gente vai primeiro para o Mirante do Baúzinho e depois eu vou fazer a trilha da Ana Chata. Eu não vou escalar a Pedra do Baú, ela só pode ser feita com empresas, equipamentos, etc. Vou deixar para outro dia. Se é que eu vou deixar. Agora sim, ó, vamos caminhando pela pedra, ver até onde dá pra ir. Tem risco, né, evidente, mas desde que você não tenha mobilidade reduzida, tranquilo. Aí, chegando aqui. Olha só. Olha onde é que nós estamos, hein? Eu não sei nem se eu podia ter chegado nesse ponto, porque não tem uma placa de não ultrapasse. Então eu vim vindo, mas esse trecho aqui é bem perigoso, ó. Tá vendo? Estou andando sentado, porque o vento, né? O vento vai passando aqui por cima, então de pé aqui é meio perigoso, tá? Mas aqui tem um lugarzinho seguro pra gente olhar a pedra bem de frente, cara. Olha só. Essa rocha é o gneiss. Ela se forma quando o granito fica muito quente e sofre pressão. Por isso, a Pedra do Baú deve ter nascido junto com a Mantiqueira. E houve uma grande movimentação tectônica por aqui. Não tem como olhar e não querer estar lá em cima. Se os povos originários chegaram lá, não se sabe. Mas os irmãos Antônio e João Teixeira deixaram tudo documentado em agosto de 1940. Em 43, um empresário bancou a construção de degraus para facilitar a escalada. E no alto da pedra, ele também patrocinou a construção de um refúgio, onde os alpinistas puderam dormir e se aquecer na lareira durante anos. Mas foi o vandalismo que levou a casa embora. Aqui a galera gosta de fazer muita escalada, né? Tem um escalador ali, tá fazendo almoço. Ali as cordas. Não é minha praia isso, mas admiro. Olha só o nível da parada. Cuidado aqui, hein? Muito cuidado. Essa trilha é permitido fazer sem equipamentos especiais. Vamos descer, contornar ela aqui por trás até a Pedra da Ana Chata. Eu tive um pequeno imprevisto.
a pele embaixo do dedão do pé direito. Sabe assim quando ela tá zoada? Eu vou botar um esparadrapo assim, uma gaze, porque ficar roçando na meia. Eu acho que é muito por causa da bota. Eu tô usando a minha bota velha da Decathlon 4Class. Porque a Salomon que eu comprei, a ideia inicial era guardar ela para trilhas mais difíceis. Pelo menos assim dá um alíviozinho, né? Porque depois tem toda a trilha de volta ainda. Aqui então é a trilha que vai até a Pedra do Baú mesmo, para a galera que vai subir pela Via Ferrata, um paredão assim enorme. Para lá nós vamos até a Ana Chata. Esse nome é engraçado, né? Eu deduzo que é por causa da pedra, né? Uma pedra chata, ela é achatada. Tem uma escada. Vamos embora. Aqui é difícil, não tem muito espaço, né? Por causa dessa pedra. Vamos embora. Nossa, que escuridão aqui. Aí. Agora tem tipo uma caverna. E na real, eu não sei se eu tô no lugar certo. Tem uma cordinha aqui. Deixa eu subir por aqui. Olha, parece que é aqui mesmo. Agora tem tipo um túnel aqui, ó. Rapaz, não tava esperando por isso não. Au. Agora, ó, eu vou deixar os bastões aqui. Senão eles podem enroscar em alguma coisa, me atrapalhar, vou ficar sem nenhum volume ali atrás. O pé direito vai aqui e vamos. Aí, ó, tranquilo. É tranquilo de pisar. Esse trecho aqui já não é tão tranquilo. Meio que engatinhar, ó. Luva ajuda bastante, tá? Vambora. Rapaz, que trilhazinha, hein? Dá pra subir um pouquinho mais, ó. Vou botar o pé aqui. Conquistamos! A Ana Chata. Que chatinha ela, hein? Pela madrugada. Existe uma lenda sobre 3 irmãos pobres que moraram aqui perto. Barão era o mais velho. Ele se apaixonou pela caçula, chamada Silvané, e os dois viraram rocha. A do meio era Ana, que condenava a paixão. Só que ela hoje também é pedra e observa de longe seus irmãos apaixonados, Baú e Bauzinho. Agora sim, tem uma visão 360 dessa região da Serra da Mantiqueira. Ali São Bento do Sapucaí. E aqui uma cidade que eu esqueci o nome, acho que é Sapucaí Mirim. Aí ali tem uma estrada que vai descer em direção a Taubaté. E lembrando que a divisa com Minas Gerais está ali na frente. E lá pra cima é Minas. São Bento é o último município paulista. Aliás, é muito curioso isso, né? A Serra da Mantiqueira é quase que totalmente mineira. Esse é o único pedaço que São Paulo abocanhou. É muito louco. Pega exatamente esses municípios aqui, ó. Campos do Jordão, aquele outro lá e São Bento do Sapucaí. Vai saber, né?
Antes de voltar para São Paulo, imagino as aventuras que virão. As próximas trilhas na Mantiqueira vão ser cada vez mais difíceis e altas. Nunca fiz nenhuma delas, e não vejo a hora. Talvez pela ansiedade, nem percebi que o cume da Anachata era na verdade uma outra pedra, bem do lado. Não tem problema. Então é isso aí, 5 e pouco agora. O parque aqui fica aberto até as 5 da tarde, mas as trilhas só podem ser iniciadas até as 2. E cada uma delas tem um conjuntinho de regras, né? Tudo isso vai estar lá na descrição. Primeira aventura na Serra da Mantiqueira, então a ideia era fazer trilhas fáceis, e no caso de Extrema ainda é legal porque é uma cidade que fica muito perto de São Paulo, então é um passeio que você consegue fazer num bate-volta. Aqui em São Bento tinha muita gente aqui bem arrumada, né, casais assim, com roupa chique assim, entendeu? Mas eles vão só ali até o Mirante. Eu era quase o estranho no ninho ali, com roupa de trilha. Mas a galera mais aventureira também pode fazer essa versão da trilha que eu fiz até a Anachata. Eu já subi a Pedra do Baú quando eu estive aqui em 2019, sem equipamentos de segurança, não devia ter feito aquilo, não era obrigatório, era recomendado, não tinha toda essa estrutura aqui, e é uma experiência muito louca, não pretendo repetir aquilo, são não sei quantos degraus, não sei quantos metros. Como é com uma cadeirinha, eu não sei se tem muita graça, sabe? As informações vão estar lá na descrição sobre o acesso, horários, taxas, tudo. Era isso, até a próxima aventura na Serra da Mantiqueira.